Sabe aquele momento em que você até sabe que a pessoa não lhe faz bem, mesmo assim você não consegue de jeito nenhum se afastar dela? Tipo assim, você talvez até diga pra você mesmo: "Dessa vez é sério, acabou". Mas aí por algum motivo ela manda mensagem e pronto, você tá lá de novo, no mesmo ciclo, com a mesma pessoa. Você volta como se nada tivesse acontecido. Você esquece tudo e segue a vida. Pois é. Eu lembro que eu tenho uma amiga que, enfim, passava por isso e durante nossas conversas eu sempre ouvia ela dizer algo semelhante como: "Eu sei que ele me faz mal, mas eu não consigo ir embora". E eu sempre ficava abismado com isso, porque eu percebia, eu era próximo dela e eu percebia que toda vez que ela tentava se afastar, parece que doía mais do que ficar com o bendito ali. E eu tô falando isso porque talvez você que esteja assistindo esse vídeo também esteja se sentindo assim hoje. E olha, se por acaso você se sente assim, tudo bem. Eu acho importante que você entenda que você não é fraco nem bobo, que isso é um padrão que acontece com muita gente. Se você me permitir, hoje eu quero tentar mostrar para ti um pouco do porquê a gente se permite se apegar a quem não nos faz bem. Então fica comigo, assiste esse vídeo até o final, porque a ideia é que você possa entender aqui que esse apego em nenhum momento é falta de amor próprio. É algo que tem uma raiz, é algo que tem uma explicação, inclusive é também algo que se pode mudar. Então vamos tentar entender um pouco do porquê a gente acaba permanecendo em um relacionamento, mesmo quando a gente sabe que dói e que vai se machucar. Sabe, eu acho bastante curioso, inclusive também fico bastante preocupado com o fato da gente ser educado e ir se acostumando ao longo da vida a achar que se apegar a alguém que faz mal pra gente é sinônimo de amar demais a pessoa. Na real, na prática, é justamente o contrário. Esse apego não é amor. Assim, pode ser costume, pode ser dependência, pode ser até medo, inclusive muitas vezes um medo disfarçado como forma de carinho. Mas amor mesmo, isso ninguém me coloca na cabeça. Um fato é que o nosso cérebro, ele se acostuma com tudo aquilo que é familiar. No fim das contas, acaba sendo confortável para ele. O problemático é que ele acaba se acostumando até mesmo com aquelas coisas que nos machucam, que nos causam dor. No fim das contas, é como se o nosso cérebro fosse um grande vizinho fofoqueiro que chega pra gente, chega no nosso ouvido e começa a cochichar. Ei, sabe essa dor aí que você está sentindo? Ela é ruim, mas ela é segura. Vai que você sai dessa dor e encontra uma outra pior. O problemático disso tudo é que isso acaba prendendo a gente e impede a gente de acabar aliviando essa dor. A gente tende a ficar preso num ciclo. É tipo como fosse um grande vício, sabe? Porque quando você vai lá, toma coragem e tenta afastar a pessoa da sua vida, você fala, não quero mais, você começa a sentir simplesmente falta. Você começa a sentir falta até do drama que a pessoa fazia, começa a sentir falta da atenção que ela lhe dava, mesmo que seja, assim, migalhas de atenção, e você também tende a sentir falta até das brigas que vocês tinham. Porque para muitas pessoas, é justamente todo esse contexto que ela entende como amor. E é isso, algumas pessoas passaram por momentos tão complicados na vida, que eles entenderam que todas essas brigas, agitações, é o que ela entende como amar, e que se tá calmo demais é porque tem alguma coisa de errado. Por favor, não confunda aqui, porque eu não estou falando que você gosta de sofrer não, tá? Só estou falando que talvez em algum momento você tenha confundindo um pouco o que é intensidade com amor. Sabe, aquelas emoções fortes, toda aquela ansiedade, toda aquela montanha-russa de emoção, acaba virando como fosse um certo padrão, e tudo aquilo que é tranquilo, que é suave, que é leve, até parece sem graça. E isso acaba sendo até complicado, porque de vez em quando você vai lá e conhece alguém legal. Alguém que lhe escuta, alguém que cuida de você,
alguém que lhe dá todo o suporte necessário, só que você não gosta da pessoa, porque talvez na sua cabeça essa relação não tenha aquele tempero. Se isso aconteceu, é, eu acho que a gente está entrando em um padrão problemático em termos de relacionamentos. Mas, por favor, não entenda que eu estou dizendo que você em nenhum momento está quebrado, ou que muito menos vai ser sempre assim, você não vai conseguir mudar isso. O que eu quero dizer é que normalmente a gente aprende amor de um jeito, às vezes, um pouco torto. Mas tudo que é aprendido tem um motivo. E essa aprendizagem também pode ser refinada. Agora me responder aí de maneira honesta. Quantas vezes você já quis ir embora dessa relação, mas algo dentro de você fica lhe perguntando: "E se você ficar sozinho?" Pois é, esse é o verdadeiro vilão da história. No fim das contas, o grande problema aqui é o medo de ficar só. E aí eu acho que essa é a virada de chave, sabe? Porque a gente acaba falando muito sobre amor e quase nunca fala sobre esse tal desse medo. Esse medo, ele é assim, bastante esperto no fim das contas. Ele se disfarça, ele cria toda uma fantasia que acaba confundindo muito a gente. E olha só que curioso, muitas das vezes esse medo, ele acaba fazendo você acreditar que você ama alguém quando na verdade o que você sente é pavor de perder a pessoa. Inclusive pavor de não ser amado, de não ser querido, de não ser escolhido. É um pavor de ser rejeitado. E isso tem uma raiz cultural muito forte, sabe? Muitos de nós aprendemos para a gente ser amado, a gente precisa merecer esse amor. A gente precisa ser bonzinho, a gente precisa agradar, a gente precisa aceitar tudo e não dizer não para outra pessoa. E aí, a grande complicação disso é que o amor, ele começa a não ser uma atitude plena, mas ele começa a ser uma moeda de troca, em que muitas vezes, inclusive, você dá, dá e espera que o outro retribua. Só que o grande complicado aqui é que o outro vai lá e não retribui. A retribuição que você tanto espera, ela não vem no fim das contas. Mas quando esse relacionamento ele não é recíproco, você simplesmente vai lá e se afasta, olha, na maioria das vezes, não. A gente tende a simplesmente fazer mais, dar mais, buscar mais ainda essa retribuição, para ver se finalmente você consegue receber aquele tão sonhado carinho, aquele tão sonhado olhar de aprovação de uma outra pessoa que você queria. E aí, isso me deixa bastante preocupado, porque a gente acaba confundindo uma coisa simples. Parece que o amor, ele é uma recompensa por você sofrer demais, por você se doar demais. Até mesmo como você é uma recompensa por você ser quem você não é. Mas olha, não precisa ser assim no fim das contas. Você percebe que é amor, assim, amor de verdade, quando o amor não me deixa exausto. Quando a relação ela é madura, ela é saudável, ela é, assim, bacana, ela não te faz simplesmente pisar em ovos, ela não te faz, inclusive, duvidar de ser quem você é. Porque toma cuidado, porque muitas das vezes esse medo aí que você tem de ficar sozinho, talvez faça com que você se permita receber migalhas de afeto. E aí você vai lá, recebe essas migalhas, porque é o que você tem e você não quer de jeito nenhum ficar sozinha. Só que talvez seja justamente essa solidão que você tem tanto medo de receber, tanto medo de estar, talvez seja ela que dê para você um espaço para você acabar se encontrando e crescendo quanto pessoa. Eu sei que esse cenário ele é bastante complicado, e uma coisa que eu percebo no dia a dia, atendendo pessoas que têm essa tendência a receber essas migalhas emocionais, é que o grande ponto de virada é quando justamente a pessoa cansa. A pessoa cansa de correr atrás, a pessoa cansa de esperar, a pessoa ela cansa inclusive de tentar consertar a outra pessoa, ou então consertar ela mesma. E essa é a questão, porque a pessoa aí se encontra perdida. Quando a pessoa ela acaba de fato cansando, ela chega aqui no meu consultório e ela literalmente está no fundo do poço. Só que é justamente nesse momento em que há uma chance para um começo. Porque é nesse momento em que eu percebo que tem uma virada de chave e a pessoa começa a de fato se escolher, sabe? Se escolher como pessoa.
É nesse momento em que as pessoas tendem a entender que a dor que você sente por estar sozinho ainda dói menos do que a dor que você sentia junto com alguém que lhe faz, se sentir pequeno. Se por acaso esse momento não chegou para ti ainda, se você ainda está nesse momento de confusão, eu acho bacana a gente acabar mudando as perguntas. Não sei o porquê ele não me escolhe, mas ao invés disso, que você começa a se perguntar, sabe, de maneira sincera, o porquê eu ainda escolho estar com aquela pessoa que não me escolheu no fim das contas. E eu falo que fazer essa pergunta é importante, porque essa mudança ela não é como um passe de mágica, que você echar os dedos e tudo se resolve. O que é de fato um processo, porque possivelmente isso é um padrão que já vem de anos sendo construído e não vai mudar de um dia para a noite. Vai ter na caída? Vai. Vai ter dia que você vai sentir saudade da pessoa, vai sentir saudade daquilo que lhe machuca? Vai também. Mas cada vez que você acaba escolhendo o seu bem-estar, ao invés daquilo que lhe causa dor, você acaba construindo um caminho em direção daquilo que realmente importa para ti, seu bem-estar. Porque de onde é que vem esse medo de, no fim das contas, ficar sozinho? Talvez seja justamente o fato de você conseguir estar sozinho que você consiga finalmente aprender aquilo que você gosta, aquilo que você curte, aquilo que você é. Sem precisar necessariamente que alguém venha lá e diga: "Olha, você ficou bonita nesse vestido", mas a pessoa mesmo talvez possa sentir: "Olha, eu estou bonita, né, agora". Quando isso acontece, o amor ele começa a mudar de forma, e assim, uma forma mais bacana, porque aí você não precisa de alguém para se sentir inteiro. Você já é uma pessoa inteira que está em busca de alguém. Quando isso acontece, a gente tende a se relacionar com pessoas que não acabam sugando da gente, mas acabam de fato somando. E isso é bacana. A verdade é que amar é fácil. O difícil mesmo é conseguir desapegar daquilo que nos machuca. Só que também não se cobra tanto. Você não precisa fazer isso sozinho ou então de uma vez só. Vai com calma nesse processo. Talvez aí valha a pena você acabar se perguntando o que é que você pode fazer por você hoje, assim, uma pequena coisa, e começando a se fortalecer aos poucos. E aí se fortalecendo, fazendo aquilo que faz bem para ti, faz sentido para ti. Uma coisa muito simples, uma pequena caminhada, ou uma música que você gosta. Essas pequenas coisas, por mais pequenas que possam ser, já são um começo. Então, se esse vídeo fez sentido para você, escreva aqui nos comentários. Deixa eu entender o que mais lhe assusta nessa ideia de ficar só. Se por acaso você quer continuar nessa jornada de se conhecer, de se entender, fica comigo que próximos vídeos virão por aí. Até mais.